Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o caso Breonna Dennison, que ocorreu no ano de 2008 nos Estados Unidos. E pessoal, antes de começarmos, eu queria desejar um feliz ano novo e espero que o ano de 2022 seja muito melhor do que o ano de 2021. E muito obrigado por me acompanhar até aqui e esse ano vamos com tudo. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Breonna Zunino Dennison nasceu em 29 de março de 1988, em Reno, no estado de Nevada, nos Estados Unidos. Ela era filha de Bridget Zunino Dennison e também tinha um irmão mais novo chamado Bryton. Seu pai, Jeff Dennison, faleceu quando ela tinha apenas 6 anos. Breonna cresceu em uma família muito amorosa. É dito que seus pais e familiares lhe passaram bons ensinamentos a respeito da vida. Ela era conhecida por colocar os outros acima de si mesma e amava crianças e animais, especialmente seu cachorro Ozzy. Breonna estudou na Reno High School e se formou lá em junho de 2006. Ela passou a sua infância em Reno, mas depois a sua família se mudou para a cidade de Mendocino, na Califórnia. E foi nessa cidade que Breonna mais tarde ingressou na faculdade para estudar psicologia, com especialização em psicologia infantil. A jovem escolheu psicologia, pois segundo ela, foi graças à terapia que a ajudou a superar a perda de seu pai, quando ela ainda era uma criança. Breonna era apaixonada por viagens e gostava de conhecer as culturas de outros países. Segundo familiares e pessoas próximas, ela tinha muita facilidade para fazer amizades e se conectar com as pessoas. Em 2008, durante suas férias de inverno, Breonna estava visitando Reno, a sua cidade natal. Ela sempre tinha o costume de participar de um festival de snowboard, que ocorria todos os anos na cidade de Reno, e aproveitava a ocasião para visitar familiares e rever amigos. No dia 19 de janeiro de 2008, Breonna e sua mãe assistiram um filme juntas, e depois, Breonna entregou a sua mãe uma lista dos eventos a quais ela pretendia participar naquela noite. E informou que, após os eventos, ela iria dormir na casa de sua amiga, uma garota chamada Kate Hunter, já conhecida da família de Breonna. Breonna e Kate eram amigas desde o colégio e sempre se encontravam quando ela estava de férias visitando a cidade. Por volta das 9 horas da noite, Breonna se despediu de sua mãe e foi se encontrar com sua amiga, e na sequência, elas seguiram para o festival. O primeiro local que as garotas foram um hotel cassino bem próximo de onde Kate morava. Depois do hotel, elas foram de ônibus a um show que era o evento principal da noite, e após o show, elas voltaram para o mesmo hotel cassino e tomaram café da manhã. Por volta das 4 da madrugada, elas foram embora para a casa de Kate, acompanhadas por 4 amigos que deixaram elas na casa e foram embora em seguida. Já na casa de sua amiga, depois de colocar em pijamas, Kate deu a Breonna 2 cobertores, um travesseiro e um ursinho de pelúcia para proteger o travesseiro. Breonna dormiu no sofá de couro no andar de baixo, perto da porta, enquanto Kate foi para o seu quarto, que ela dividia com outra garota no andar de cima. Kate levou seu cachorro junto com ela e trancou a porta do quarto. A porta da frente da casa foi deixada destrancada, o que era um hábito das garotas. Kate acordou por volta das 9 da manhã e foi falar com Breonna na sala, mas ela não estava mais lá. A amiga a procurou pela casa toda, mas não conseguiu encontrá-la. Depois de olhar com mais cuidado no sofá onde Breonna estava dormindo, ela percebeu uma pequena mancha de sangue no travesseiro e percebeu também que todos os pertences de Breonna ainda estavam lá, como sapatos, celular e sua bolsa que continha dinheiro e seus documentos. Kate ficou muito preocupada, fazia muito frio naquela madrugada e não fazia nenhum sentido Breonna ter saído sem suas coisas, ainda mais sem seus agasalhos e muito menos sem seus sapatos. Breonna era uma garota muito responsável e com certeza avisaria a amiga caso precisasse sair de noite por qualquer razão que fosse. Kate então resolveu avisar Bridget, a mãe de Breonna, que logo em seguida comunicou seu desaparecimento para as autoridades locais. Na mesma hora, a polícia começou uma grande investigação sobre o misterioso desaparecimento da garota. Cartazes com fotos de Breonna começaram a ser espalhados pela região, e neles constava que Breonna provavelmente estava descalça e vestida somente com uma blusa branca e calça de moletom. Em depoimento, Kate disse aos policiais que não ouviu nenhum barulho depois de ir para o seu quarto, e disse também que o seu cachorro não latiu. Nos dias seguintes,
O Departamento de Polícia de Reno conduziu uma investigação forense na casa de Kate e encontrou na maçaneta da porta um DNA pertencente a um homem que não pôde ser identificado, pois ele não estava registrado na base de dados da polícia. Após algumas análises forenses, foi confirmado que o sangue no travesseiro era de Brianna. Possivelmente, Brianna havia sofrido um ferimento perto da boca, garganta ou nariz, no momento em que seu rosto estava sendo pressionado com força contra o travesseiro. Não havia sinais de luta nem de entrada forçada na casa, e um dos cobertores que Brianna usava estava caído no chão da cozinha, perto da porta dos fundos. O ursinho de pelúcia que Kate havia dado para Brianna dormir não foi encontrado. A casa ficava em uma rua muito movimentada, e todas as portas e janelas eram de vidro, e qualquer pessoa que olhasse para dentro da casa poderia ver que Brianna estava deitada no sofá enquanto dormia. Ninguém tinha nenhuma pista de onde Brianna poderia estar, e a polícia começou a acreditar em sequestro. Perplexos com o desaparecimento da garota e profundamente preocupados que ninguém tivesse ouvido falar dela, Kate e os membros da família de Brianna trabalharam assiduamente para ajudar a polícia nas investigações. Análises no celular de Brianna mostraram que ela havia enviado e recebido várias mensagens de texto no período em que aconteceu seu desaparecimento. A última foi às 4h23 da manhã. Posteriormente, foi descoberto que ela estava se comunicando com um ex-namorado que morava no estado do Oregon. A polícia enfatizou que o ex-namorado não era um suspeito, pois ele estava no Oregon no momento do desaparecimento dela. Em 21 de janeiro de 2008, um dia depois do seu desaparecimento, os detetives começaram buscas pela Universidade de Nevada. Eles receberam a ajuda da universidade, do FBI, do Centro Nacional de Crianças Desaparecidas, de mais de 1.500 voluntários e até então da primeira-dama de Nevada, esposa do governador eleito na época. A polícia de Reno continuou as buscas por Brianna pelos próximos dias, usando equipes de buscas, cães e helicópteros para vasculhar as áreas próximas à universidade e outras áreas isoladas nas proximidades, bem como uma linha de denúncias que funcionava 24 horas por dia. Policiais uniformizados também iam de porta em porta por todo o bairro para encontrar alguém que pudesse ter visto ou ouvido algo suspeito. Os voluntários enfrentaram o clima rigoroso do inverno no norte de Nevada para conduzir buscas em várias áreas, mas tudo sem sucesso. Graças ao esforço da família de Brianna, o desaparecimento rapidamente tomou proporções nacionais, e o caso foi coberto pelo programa American Most Wanted, que tem uma grande audiência. A família conseguiu levantar mais de $160 mil em doações para cobrir os gastos com os testes de DNA. Mais tarde, os investigadores descobriram que o DNA masculino encontrado no local onde Brianna estava dormindo estava relacionado a pelo menos 2 ataques anteriores na mesma área. Um em 13 de novembro de 2007, que envolvia uma garota de 21 anos que foi atacada por um homem enquanto caminhava para casa, e o outro em 16 de dezembro de 2007. Nesse caso, o agressor atacou a garota de 22 anos e a deixou inconsciente. Ela acordou alguns minutos depois com esse homem já em cima dela. Após o ataque, ela foi levada para casa pelo autor do crime. Ela não conseguiu ver direito o seu rosto, mas forneceu informações detalhadas o suficiente para que a polícia fizesse um esboço de como o suspeito supostamente seria. A vítima disse ao detetive responsável pelo caso de Brianna que o veículo para qual ela foi forçada a entrar era uma picape modelo antigo com cabine estendida. Tinha assentos reclináveis, estofamento e carpete cinza ou preto e encostos de cabeça ajustáveis. A caminhonete tinha transmissão automática e a vítima notou que as luzes internas da cabine eram azuis e estavam localizadas acima do retrovisor. Ela disse também que se lembrava de ter visto um sapato de bebê no assoalho do veículo e que foi necessário um grande passo para entrar, devido à altura da caminhonete. O detetive Jenks levou a descrição do veículo a várias empresas locais de conserto de colisões automotivas. Porém, ele descobriu que várias picapes Toyota Tacoma com tração nas 4 rodas fabricada entre 2001 e 2006 combinavam com a descrição. No dia 29 de janeiro de 2008, a polícia divulgou o esboço e mais algumas informações sobre as características do sequestrador e pediu para que as pessoas entrassem em contato caso conhecesse alguém parecido com ele. O homem teria entre 20 a 30 anos, era branco e usava um bigode e um cavanhaque. Posteriormente, outra mulher entrou em contato com a polícia, alegando ter sido atacada sob a mira de uma arma em outubro de 2007, no estacionamento da universidade. Com as informações que ela passou, a polícia disponibilizou esse retrato falado do agressor.
Todos esses ataques tinham o mesmo padrão, ocorriam durante a noite e na mesma região onde Brianna desapareceu. A polícia acreditava que, como as outras vítimas estavam vivas, Brianna tinha grandes chances de também estar. Então a polícia começou a entrevistar cerca de 100 criminosos registrados em sua base de dados que estavam vivendo a menos de 1 quilômetro do local, mas não obtiveram resultados. Segundo as autoridades, é extremamente importante resolver um caso como esse nas primeiras 24 a 36 horas. Cada hora que se passa, as chances de encontrar a vítima viva diminuem. Em 15 de fevereiro de 2008, um homem chamado Albert Jimenez estava voltando para o trabalho de sua pausa para o almoço. Enquanto caminhava pela estrada, em um campo perto de um parque empresarial de Reno, ele notou um tecido laranja brilhante, destacando-se entre uma pilha de galhos de árvores que estavam em uma vala. Quando ele se aproximou, descobriu que na verdade o tecido era um par de meias laranja. O que a princípio ele pensou ser um manequim, acabou por ser o corpo de uma mulher. Albert tinha ouvido falar do sequestro de Brianna, mas não achou que a vítima se parecesse com as fotos que ele tinha visto em outdoors. O homem não tinha um telefone celular com ele no momento, então ele voltou ao seu local de trabalho para ligar para a polícia. A polícia foi rapidamente ao local e em 16 de fevereiro de 2008, após análises, a necrópsia confirmou que o corpo encontrado era o mesmo de Brianna Dennison e a causa da morte foi asfixia. O relatório também concluiu que a sua vida foi tirada possivelmente na mesma noite em que ela desapareceu. O local onde o corpo foi encontrado ficava a aproximadamente 13 quilômetros da casa de Kate. Uma peça de roupa íntima foi encontrada perto do corpo de Brianna, junto com o DNA do criminoso, e o DNA de uma mulher desconhecida também foi encontrado no local. A polícia disse que a peça de roupa não pertencia a Brianna e que poderia ter sido deixada perto do corpo para insultar os detetives. As autoridades descobriram posteriormente que o suspeito tinha uma fantasia por roupas íntimas femininas. Eles então pediram para que qualquer pessoa que reconhecesse a peça de roupa como a sua se apresentasse, pois poderia ajudar a descobrir a identidade do autor do crime. Após isso, em 1º de novembro de 2008, policiais da cidade de Reno receberam uma denúncia anônima de que um homem chamado James Michael Biella, de 27 anos, estava tendo um comportamento muito estranho desde que os crimes começaram a acontecer. Os detetives foram atrás de James e pediram amigavelmente para que ele desse uma amostra do seu DNA, mas ele negou qualquer envolvimento no caso e também se negou a fornecer uma amostra do seu DNA. O detetive ainda observou que James estava muito nervoso durante o encontro. Não fazia contato visual com ele, além do fato de que ele trabalhou perto do campus da universidade como encanador, mas quando foi questionado sobre isso, ele negou. Isso significava que no dia que Brianna desapareceu, James estava morando pela região. Com essa atitude bem estranha, James se tornou o principal suspeito, e agora era só uma questão de tempo até que a polícia conseguisse esclarecer tudo. Porém, sem evidências físicas contra ele, os detetives não tiveram escolha a não ser dispensá-lo. Antes de continuarmos, eu vou falar um pouco a respeito de James Biella. James Michael Biella nasceu em 29 de junho de 1981, em Chicago, no estado de Illinois. Aos 9 anos, ele se mudou com a sua família para a cidade de Reno. Mais tarde, ele ficou conhecido como um cara engraçado que teve aulas de artes marciais. Mas ele também era conhecido por ter um temperamento explosivo, e alguns o descreviam como um valentão. Após o ensino médio, ele ingressou no Corpo de Fuzileiros Navais e foi promovido ao posto de cabo de lança, mas foi dispensado em 2001 por usar entorpecentes. Em 2002, de volta a Reno, James foi preso após ter ameaçado a vizinha de sua ex-namorada com uma faca. A ex-namorada entrou com um pedido de restrição contra ele, e ele se confessou culpado em abril de 2003 de uma acusação de contravenção envolvendo um incidente com a faca. James foi condenado a aconselhamento alcoólico e condenado a não ter contato com a vítima por 1 ano, mas não foram coletadas amostras de DNA porque a ação foi apenas uma contravenção. Após desentendimentos posteriores com a lei, por volta de 2002, ele foi morar com sua nova namorada, Carlin Harmon, em Sparks, a leste de Reno, e eles tiveram filhos juntos. Os vizinhos descreveram como um cara legal e normal, e ninguém notou nada de peculiar nele, nem mesmo os policiais que treinavam com ele nas aulas de artes marciais. Voltando ao caso, no dia 12 de novembro, os investigadores se encontraram com Carlin, a namorada de James. Durante a conversa, eles fizeram várias perguntas sobre o rapaz, inclusive onde ele estava nas datas em que ocorreram os crimes anteriores.
Ela explicou aos investigadores que a relação deles era bastante conturbada e que James costumava dormir fora de casa por dias, utilizando a sua caminhonete como uma espécie de casa. Carlin disse também que foi uma amiga que fez a denúncia para a polícia. Ela contou para esta amiga que tinha encontrado roupas íntimas femininas na caminhonete de James quando eles voltavam juntos do estado de Washington em março, onde James havia conseguido um emprego como encanador. A garota disse que quando o confrontou sobre as peças de roupa, ele disse que as tinha roubado de uma mulher em uma lavanderia em Washington. Carlin disse também que James havia vendido recentemente a sua caminhonete em Seattle e já estava com outro veículo. A polícia conseguiu localizar esse veículo e o levaram para Reno para que uma perícia fosse feita nele. A namorada de James aceitou em dar uma amostra do DNA do filho deles, que tinha 4 anos na época, para que eles pudessem comparar com o DNA coletado na cena do crime. A análise indicou que o DNA da criança era similar ao encontrado. Isso significava que o responsável pelo crime era um parente direto do garoto. No dia 25 de novembro de 2008, a polícia de Reno obteve um mandado de prisão para James Biella. Ele foi preso na creche de seu filho na hora em que chegou para buscá-lo. James foi levado para a cadeia do condado de Washoe, acusado de inúmeros crimes. Com James preso, os investigadores conseguiram uma ordem judicial para coletar o seu DNA, e em entrevista coletiva realizada pela Delegacia de Polícia de Reno no dia 26 de novembro de 2008, foi dito que o DNA de James era compatível com o encontrado na cena do crime, associando-o positivamente ao crime que vitimou Breonna Dennison e aos 3 casos anteriores. Kate Lovell, mãe de James, disse durante seu julgamento que o filho teve uma infância traumática devido ao pai ser alcoólatra e agressivo. Os advogados de defesa usaram isso ao seu favor e disseram que o réu foi um membro produtivo para a sociedade antes dos crimes e que era um prisioneiro exemplar. Os jurados não aceitaram esses argumentos e no dia 2 de junho de 2010, após 9 horas de deliberação, James Biella foi declarado culpado de todas as acusações e sentenciado à pena capital. Em 30 de julho de 2010, o juiz Robert Perry condenou James Biella a 4 sentenças adicionais de prisão perpétua. Ele recorreu ao Supremo Tribunal de Nevada várias vezes na tentativa de evitar a pena capital, mas o seu recurso foi negado todas as vezes. Hoje, James Michael Biella aguarda sua execução na prisão estadual de Ely, em Nevada. O crime, além de ter chocado toda a região, também levou seus moradores a comprarem diversas armas na intenção de se protegerem. De acordo com alguns proprietários de lojas de armas ao redor da Universidade de Nevada, as vendas triplicaram, não só de armas de fogo, como também de armas brancas e spray de pimenta. O crime também resultou em uma lei que foi aprovada no estado de Nevada, chamada Breonna. Essa lei obriga qualquer pessoa que for presa por qualquer crime que seja a deixar o seu DNA registrado no banco de dados da polícia. Assim, se essa mesma pessoa for responsável por um crime mais grave no futuro e deixar o seu DNA na cena, poderá ser identificada e presa com mais agilidade. Pessoas que passam pelo local onde o corpo de Breonna foi encontrado geralmente deixam flores em homenagem a ela. Em fevereiro de 2008, uma homenagem para a jovem foi feita no Centro de Convenções Reno Sparks. A família de Breonna criou a fundação Bring Bree Back, que é representada por fitas azuis, cuja missão é usar todos os recursos disponíveis para ajudar a comunidade e suas famílias, aumentando a consciência sobre os crimes violentos, a segurança pessoal e garantir a justiça. Não há nada que vai preencher o vazio deixado na família de Breonna, mas pelo menos eles têm certeza que o criminoso passará o resto dos seus dias na prisão. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistir até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.